Abram Lucas 11, capítulo 11 de Lucas. Vamos conversar hoje sobre oração. E vamos entender por que a gente ora. E a gente vai entender por que algumas afirmações são incoerentes com o evangelho que nós dizemos crer. E quanto nós cantamos músicas no passado que são músicas hereges sobre oração. E o quanto que quando a gente fala de oração, algumas pessoas acham que descobriram um jeito de torcer o braço de Deus e que Deus não vai ter como dizer não para você se você orar do jeito certo. Quer dizer que você não crê que a fé move a mão de Deus. Vamos cantar essa, irmãos? Fé move a... Quem? Ninguém? Não? Não. Ninguém conhece aqui essa? não canta isso, não. Conhece essa? Fé move a mão de Deus. Hoje a gente vai entender que a gente traz uma carga religiosa enorme a respeito de oração e que a gente tem que exorcizar do nosso coração essas informações para que a gente tenha com Deus um relacionamento leve. Diga amém. Escute só. Quer dizer que não move a mão de Deus? A fé não move então, a mão de Deus. Então por que eu oro, então? É o que a gente vai descobrir hoje. Por que eu devo orar? Parece que a oração não é tão importante. Parece. Deus sabe de tudo. É. Se eu vou pedir uma coisa para ele, se ele já sabe de tudo, então que ele me dê logo. O assunto de hoje vai ser bom, vai ser uma boa discussão hoje. Então abram Lucas 11, vamos ler junto, diz assim: Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Essa frase dos discípulos para Jesus, Senhor, nos ensina a orar, é mais do que um Senhor nos ensina a orar. No contexto judaico, aprender a orar com um mestre da lei, um mestre, um rabi, significava perguntar para ele como é que é a sua visão a respeito do mundo. Como é que é a sua visão a respeito das coisas espirituais. A resposta de Jesus ela é muito mais profunda do que simplesmente te dar uma reza, uma oração pela qual você deve ficar repetindo ela, porque agora ele vai ensinar o Pai Nosso. Essa pergunta dos discípulos, desse discípulo é: Jesus, como é que você vê a relação dos homens com Deus? É uma pergunta muito profunda. E Jesus vai responder, pastor, versículo 2. Ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se você pega o texto paralelo, que é de Mateus, que também traz, Mateus 6, que também traz a oração que a gente costumou de dizer Pai Nosso. Um pouquinho antes, Jesus vai dizer assim: quando você for orar, não use de vãs repetições como os pagãos fazem, mas ore assim: Pai Nosso que estais no céu, etc, etc, etc. Então, como Jesus acabou de advertir para a gente não ficar repetindo a mesma oração, ele vai dizer então de um modelo, de um gabarito. Como é que a gente chegou à conclusão aquele dia, Odila? Sobre oração, é um esquema de oração. É mais ou menos assim: quando você for orar, não fique repetindo como as pessoas que não conhecem a Jesus fazem, mas lembra de reconhecer que o Pai é nosso, não é só seu, e que Ele está no céu. Lembra de reconhecer que Ele está num lugar inatingível, que se Ele não viesse até você, você jamais iria a Ele, que o nome dEle é santo, que o nome dEle não tem pecado. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Que não é uma reza, não é uma coisa para você repetir, mas ele está falando de coisas que você deve se lembrar no momento que você for orar. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Senhor Jesus, tem sido tão difícil perdoar as pessoas, mas me ajuda, Pai, porque eu quero perdoar. Porque eu sei que eu só vou ser perdoado pelo Senhor se eu perdoar o meu irmão. Está entendendo que Jesus está construindo? Ele não está dando uma reza pronta para você. Ele está dizendo: quando você for orar, lembre disso, lembre daquilo, não esqueça de agradecer por isso, não esqueça de louvar a Deus por isso, não esqueça de entender quem você é. Pelo que eu estou entendendo, então,
Nós começamos a dizer que fé não move a mão de Deus, mas agora você está dando uma importância fundamental à oração. Perfeito. Você está esperto, pastor. Não, eu sou um cara. Não, eu sou um cara. De fato, algumas coisas importantes. Você pode falar assim, mas por que orar? Um monte de coisa, por que orar? Porque Deus sabe de tudo. Eu não preciso pedir a provisão, uma vez que Ele antes da palavra sair da minha boca, Ele já sabe de tudo. Mas entenda algumas coisas, é bom nós entendermos. Por exemplo, na experiência de Paulo, quando ele ficou cego, ele ficou por 3 dias cego. E houve uma determinação de Deus para que uma pessoa que se chamava Ananias fosse lá e orasse por ele. E aí agora a pergunta: se a oração não fosse importante, não precisaria Deus, o Senhor Jesus, ter mandado um irmão orar pelo outro irmão. Você não acha estranho isso, não? Eles entenderam isso? Vocês entenderam isso, irmãos? Não precisaria. Entenderam. Não precisaria, porque uma vez que o Senhor é soberano e todo-poderoso, por que, de certo modo, dá a impressão que ele ficou refém da oração de um irmão? Isso está em Atos 9. Mas por que ele fez isso? E aí é essa a explicação. Eu tenho visto alguns textos da palavra, Lucas, que eu não compartilhei com você. Amém. Por exemplo, Salmo 8, ele diz assim, lá no Salmo 8, lá em casa, você observa isso, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E ele diz assim: da boca das crianças e dos que mama, tu suscitaste força para calar o inimigo e vingativo. Você sabe onde eu quero chegar? Não. Sim. Sabe? Diga então para ele, diga se você é homem, diga. Da boca das crianças, ele está fazendo uma referência a nós, somos seres totalmente limitados, ingênuos às vezes. Então, Deus usa a nossa oração para esfregar na cara do diabo. Isso mesmo. Aquilo que... É isso mesmo. Esse é o ponto. Que ele tem poder para resolver. Esse é o ponto. É assim, o diabo... Alguém aqui tem competência para enfrentar o diabo? Alguém tem coragem de enfrentar? Vá na sua força, que você vai ver o que vai acontecer. Não temos, nós não temos. Mas a proposta não. A colocação de Deus é a seguinte: Ele usa pessoas fracas, indefesas, e esbofeteia o diabo. Pelo poder dele, ele faz com que as crianças, pessoas totalmente indefesas, suportem e vençam o diabo. Então, nesse sentido, preste atenção, as suas orações é como que você, frágil que é, como uma criança, sem poder nenhum, você orando, Deus, ouvindo a sua oração, Ele faz aquilo para que o nome dele seja exaltado e o diabo, mais uma vez, saiba de que ele... Deixa eu dizer um texto aqui depois em seguida. Que o diabo saiba de que ele é vencido por gente incompetentes e fracos como nós. Eles entenderam? Amém. Diga amém, rapaziada. Uma história. Quando o povo estava saindo do Egito, Lucas, lá em Números 14, de 1 a 3 e 31, não precisa abrir, o povo saiu e o povo começou a murmurar. Era um povo murmurento, Lucas. Igual a gente. Não, nós somos diferentes. O povo murmura. Isso é próprio da natureza humana. Presta atenção, é tudo igual. Tudo farinha do mesmo saco, contaminado pelo pecado. Só dá porcaria mesmo. Não presta, não presta. E o povo saiu e ele murmurava e tal. E eles falaram assim: puxa, mas por que você fez isso, Moisés, conosco? Por que você nos tirou do Egito, que tinha cebola lá, tinha carne para nós comer, tinha tudo lá, e agora você faz que a gente venha morrer aqui nessa pobreza que nós estamos vivendo? E os nossos filhos, nós vamos entregar os nossos filhos e as nossas mulheres para serem escravas desse povo que vai vencer nós. Terrível isso, não, Lucas? E aí, o que foi que Deus disse? Falou assim: tá bom. Porque você está dizendo que eu tirei vocês para morrer de fome e as suas mulheres e os seus filhos vão ser escravos desse povo que vai nos subjugar? É isso que vocês estão pensando? É. Eu falei assim: pois é. Então, vocês não entram e vai entrar lá um exército de mulheres e de crianças que não tem poder nenhum e eu vou fazer isso para esfarinhar na sua cara. Eles entenderam isso, Lucas? Entenderam? Deus quer fazer através da sua vida... Puxa vida, Deus quer esbofetear o diabo através da sua vida. De que maneira? Quando o diabo vem com um prato fervente, com as iguarias que você ama,
Você está dizendo que eles gostam de pecar, é isso? Esse povo aqui? É. Esse povo aqui, mas ó, se não fosse o Senhor, isso aqui estava uma bórnia, caramba. Olha só, escute só. O diabo vem para você e oferece para você, olha aqui o sonho seu. Está aqui o sonho seu. Aí, presta atenção. Se você não tem o Espírito de Deus na sua vida, você pega o prato que ele te serviu e você agradece a ele. Já, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você diz assim, eu queria muito isso, mas isso já não mais me convém. Afasta de mim esse cálice. A diferença, Lucas, é aquele que crê e daquele que não crê. Aquele que crê, quando busca o Senhor, eu vou ver, nós vamos falar ainda hoje isso, que Jesus, que Deus livra a nós da tentação, cachorrão. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Para e abre a boca, Ana. Deus nos livra, mas livra da tentação a uma classe de pessoas. Deus não livra a todos da tentação, não, cachorrada. É uma classe de pessoas que Deus livra da tentação. Vamos embora, chegou o rei. Amém. Só uma história para exemplificar isso que ele está dizendo. Aqueles que não conhecem Jesus são filhos de quem? Tem os filhos de Deus, aqueles que creem, e são os filhos do... Começa com D. D. Vou ajudar vocês. Tem os filhos de Deus, começa com D. Dinossauro. A Bíblia divide assim, fala daqueles que creem e daqueles que não creem, e daqueles que não creem são filhos do diabo. É só lembrar que você não é sua função dizer quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Diga amém. Não é a nossa função. Você não é porteiro do céu, você não define quem entra e quem sai. Diga amém. Quando eu descobri isso, foi libertador. Eu parei de falar sobre o fulano morreu. Foi salvo? Eu não tenho a menor ideia se foi salvo ou não foi salvo. Não é problema meu. Mas a Bíblia diz que esses filhos do diabo são altamente influenciados pelo diabo. Por que estou dizendo isso? Tem um irmão da igreja que ele é muito ruim, muito feio. Pode ser que eu esteja falando sobre você, irmão. Feio, fisicamente feio. Mas você está dizendo que tem um irmão feio aí? Muito feio. Tem... Mas deixa eu te falar, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele parece o Asterix Obelix, sabe? Vocês lembram disso? E ele sempre fez um serviço num lugar, numa casa. E aí ele conheceu Jesus, e Jesus começou a restaurar o casamento dele. E tudo normal. Aí um dia ele... Eu acho que você vai dar cenas de quem o cara é. Não, acho que não. Pode parar por aí, cara. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou um dia na casa que ele atendeu a vida inteira, anos, estava a dona da casa o esperando de topless. Ô, louco, eu não sabia disso, não. Tem isso aqui, o top está até pior. Realmente, tá louco. E parece que é uma mulher muito bonita, muito bonita. Se você olhar racionalmente, um trubufu que esse irmão é, com a mulher bonita que ele disse que ela era, não faz sentido. Só que é isso que o diabo faz. O diabo influencia as pessoas que são dele e ele, de repente, podia, caramba, eu sou bonito mesmo. Eu nem sabia que eu era tão bonito assim. E aí o diabo colocou o prato quente que ele está dizendo na mão dele, assim. E ele achando que ele estava demais, cara. E aí... Ele pensou que ele estava com Ele tudo. achou, cara, eu tinha esquecido que eu era tão legal assim. E o diabo olhando por cima do muro lá. E ele não sabia disso, caramba. Pois é. Caramba, Lucas. Mas graças a Deus esse irmão foi embora. Graças a Deus. Foi embora, graças a Deus. Ele disse que foi embora. Graças a Deus. Deixa eu falar bem uma coisa importante. Se você não tem o Espírito de Deus na sua vida, você sucumbe a toda tentação. É isso aí. E você vai ver hoje que tem um texto lá de 2 Pedro, eu vou esquecer, mas você me lembra, um texto de 2 Pedro que diz que Deus nos livra da tentação. Opa! Nos livra, mas reserva o ímpio para o dia do juízo, para ser castigado. Amém. Então, aí eu ferro. Deus tem uma classe de pessoas que Ele guarda. Ele livra da tentação. E aí, a igreja inteira está nesse grupo, tá bom? Amém. Tá bem? Amém.
Aí se você e eu estivermos nesse grupo, eu digo para você, pecado não vai fazer frescura do nosso lado, não. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, a gente está num dilema, porque a gente disse que a nossa oração não muda a vontade de Deus, e também estamos dizendo que a nossa oração ela é fundamental na nossa caminhada com Jesus. E aí a gente chega num dilema que se a gente não entender, a gente vai ter dificuldade. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: alguma coisa que você orou já aconteceu? Pergunta 2, não precisa responder. Se você não tivesse orado, teria acontecido? Não responda. Porque se a oração não muda a vontade de Deus, como é que funciona? Como é que se processa isso no reino de Deus? E é uma tensão que a gente tem que responder, senão a gente vai, inclusive, se desestimular para ter momentos de oração. Porque se a oração não muda a vontade de Deus, eu vou orar para quê? Como o pastor Eras falou. E a gente tem um problema. E Jesus continua dizendo, então, na sequência, no versículo 5, ok, estamos falando sobre oração, ele acabou de falar, quando você for orar, lembra disso, lembra daquilo. E aí ele fala assim, versículo 5, então ele lhes disse, qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem à minha casa, e não tenho com que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Versículo 8, digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que de que lhe necessitar. Estamos tensos de novo o texto. Há uma passagem paralela aqui, que é de Lucas 18, um pouquinho adiante, que é a história da parábola do juiz iníquo, que não é o assunto de hoje, mas lá diz a respeito de uma viúva, de uma mulher, que ela ia importunar o juiz para receber dele uma solução de um problema que ela teve. E ela foi e chegou também no mesmo, proporcionalmente, paralelamente, do mesmo jeito que está aqui, o juiz falou assim, cara, vamos aqui, Lucas 18, ele diz assim, disse o juiz, ouviste o que todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Irmãos, o que Jesus está ensinando é que nós devemos orar e insistir em orar. É isso que a parábola está falando aqui. Que, versículo 8, digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o de que lhe necessitar. Eu tenho uma notícia para dar para você. Deus não ouve as suas orações. Deus vê as suas orações. E isso é muito diferente. Mateus 6,6, Jesus falando quando vai ensinar a orar, ele fala assim, você quer orar? Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que te vê. Vamos ler, não precisa abrir não, eu vou ler para você. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A oração ela tem muito mais a ver com a sua intenção pelo qual você ora do que necessariamente aquilo que você ora. E eu vou te ajudar a entender, porque a cara está de interrogação. Alguém aqui já fez uma oração estúpida? Eu acho que sim. Já. Se Deus tivesse respondido a sua oração estúpida, o que teria acontecido? Horrível. 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 Isso foi bom que ele não respondeu às nossas orações, não? Amém. Não é verdade? Só uma questão de resposta e oração. É uma necessidade que todos nós temos. Presta atenção, Nancy. Antes de tomar qualquer decisão, você ore, busque e diga para o Senhor assim, Senhor, pela tua misericórdia, se não for a tua vontade, por mais atraente que
tanto eu quero, o Senhor fecha a porta. E você sabe que Ele vai fechar mesmo. Se as coisas não forem em consonância com a sua vontade, Ele não nos vai dar nada. E nós encerramos aquilo que não era de Deus, logo parando logo no meio do caminho e não alimentando uma coisa que não vai dar certo. Entenderam eles? Perfeito. Irmãos, entenda, existe um projeto de Deus que é imutável sobre a sua vida. E Deus quer que você ore, trazendo a Ele todas as suas ansiedades e os seus sonhos. Mas Ele não vai mudar o projeto que Ele tem sobre a sua vida. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os nossos, diga amém. Quando eu oro, então, não é para mudar a vontade de Deus, é para eu me conformar à vontade de Deus. Isso mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Dei esse exemplo lá no RIP de Guará e vou repetir. A irmãzinha aqui é apaixonada pelo Cauã Raymond. Ô, louco. Daqui não. Escute que isso é importante. Aqui não, perdão, aqui não. Só que o Cauã, eu chamo ele de Cauã pela intimidade. O Cauã, ele é casado, tem filho. Você concorda que não é o projeto de Deus que você case com ele, a irmãzinha case com ele, diga amém? Não é o projeto de Deus. Mas se a irmã realmente quer casar com ele, apesar de ser estúpido, ela deve orar por isso. A nossa segurança é que Romanos diz que nós não sabemos orar. E que quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus intercede por nós nas nossas orações. Significa que junto com a oração da irmãzinha pelo Cauã, chega a oração do Espírito Santo pela irmã, dizendo, Pai, ela está pedindo Cauã, mas isso é uma idiotice, isso é uma estupidez. O que ela precisa mesmo é disso aqui, ó. Vocês estão entendendo, irmãos? Só que vai ter um dia que ela vai, como ela vai insistir na oração, ela vai ser moldada ao caráter de Jesus. E daqui a pouco tempo ela vai estar parando de orar por essa idiotice do Cauã e vai começar a orar por coisas mais coerentes com o Espírito Santo de Deus que mora nela. Mas a oração é fundamental para quê? Para forjar o caráter de Jesus na irmãzinha. Romanos 8 diz... Vamos abrir, vai, irmãos. Vocês estão achando que estou mentindo. Uma coisa, só para também, dentro desse item, oração, você fez duas perguntas para eles. Uma que era se eles oraram, como é que é? Por coisas estúpidas. Não, antes você falou, eu não me lembro, eram dois itens que você falou. Deixa eu te falar, nós já oramos e não recebemos de Deus a resposta que nós queríamos, não é assim? Diga amém. Amém. Irmã, você ouviu o que eu falei, irmã Roseli? O que foi que eu falei, irmã Roseli? Não falou nada. Nós oramos, e todos nós oramos e não recebemos do Senhor. Diga amém. Aí você acredita que a sua habilidade em fazer oração é que não te deu o bem. Esse é o erro moderno, contemporâneo e religioso. Você orou do jeito errado, você não fez campanha. Se tivesse feito 7 campanhas sem furar nenhuma sexta-feira, aí Deus não tinha outro jeito e ia te dar a sua bênção. Não sabe orar. Fazer o quê? Você começa a colocar, imaginar, de que o bem não te veio por conta da sua eficácia na oração. Deixa eu te falar, para mim, Paulo, para mim o maior, depois de Jesus, o maior de todos os apóstolos. Paulo, com todo respeito, um animal espiritual. Um monstro, Paulo. Paulo, olha, eu vou falar para você, caramba, Paulo é indiscutível. Esse homem, existem vários momentos que ele atravessou, que ele orou e que Deus não respondeu, Lucas. Porque Deus tem um projeto para a vida de Paulo que não tinha nada a ver com a oração de Paulo. Que era maior do que o Paulo estava pensando. Por exemplo, rapidinho. Quando ele vinha vindo da sua terceira viagem missionária, ele tinha escrito a carta aos romanos, e ele pedia aos irmãos que orassem por ele, para que ele fosse livre dos maus lá da Judéia, e que o evangelho fosse muito legal e ele tivesse plena aceitação. Ele orou. E o que aconteceu?
Cara, foi o momento que ele foi preso, ele foi escorraçado. A oração que ele fez não veio, não respondeu. E tem outras tantas que ele fez que a Bíblia mostra que não foram respondidas. O que vale e permanece é o caminho, a missão que Deus tem para cada um de nós aqui na nossa vida. Isso é superior a tudo. Ele não vai nos dar nada que esteja fora daquele traçado que Ele tem para cada um de nós. Romanos 8, 26, se você não quiser abrir, acompanhe. 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito Santo de Deus ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Irmãos, a nossa garantia de que nós seremos ouvidos e respondidos nas nossas orações é porque as nossas orações não chegam ao coração de Deus seco, chega envolto pela oração do Espírito Santo por nós, dizendo, essa oração estúpida que ele está fazendo, é bom que ele faça porque é essa relação de liberdade que nós estamos construindo com ele. Mas é estúpida e ele acha que precisa disso, mas ele não precisa. O que ele precisa mesmo é disso aqui. E é o Espírito intercede por nós. Diga amém. Continue fazendo orações estúpidas se forem sinceras. Mas continue fazendo, insistindo, como o texto está dizendo para fazer nas orações, para que o seu coração seja transformado. Não para você receber a estupidez do seu pedido, mas para que o seu coração seja moldado ao plano eterno de Deus que já está estabelecido para você. Então, peraí, você falou então que nós devemos perseguir nas nossas orações. Sem dúvida, o tempo todo, sabendo o que Ele vai fazer, o que Ele quiser. Amém? Você vai arrastar um ano inteiro orando por um determinado objetivo, arrastar um ano inteiro e vai chegar no final das contas, Deus não vai te dar. E é para Ele fazer isso, Lucas? Irmãos, por mais idiota que seja o seu pedido, faça. Seja honesto, porque não adianta. Tinha uma irmã que chegou para o pastor e falou, pastor, eu odeio a minha casa, odeio minha família, odeio tudo. Aí o pastor falou assim, então vamos orar. Aí a irmã falou assim, amém, pode orar. Ele falou, não, ora você, irmã. Aí ela começou, Senhor, obrigado pela minha família. Eu falei, para. Que mentira, você acabou de falar que você odeia a sua família, a sua casa. Por que você está falando isso para Jesus? Jesus sabe do seu coração, sabe que você não é agradecido por isso, então fala a verdade para ele. Deus, eu odeio a minha casa. Agora isso é uma idiotice, e Deus vai transformar o seu coração e vai te dar um coração grato ao longo dessa jornada, enquanto você insiste orando. Diga amém, irmão. Essa é a relação com Deus, relação de intimidade, relação de pai e filho. É isso que ele vai fazer agora. Hoje é dia dos pais. E ele vai ensinar para a gente como é que é essa relação de pai e filho e os pedidos que a gente tem que fazer. Você quer falar alguma coisa antes de voltar ao texto? Não, vamos embora que nós já estamos passando. Versículo 9. Por isso vos digo, pedi. Desculpa, é Lucas 11, 9, ok? A gente voltou para lá. Continue. Por isso vos digo, pedi. E dar-se-vos-á. Mas então aí, fé move a mão de Deus. A gente vai perceber o que é que a gente tem que pedir. Vamos continuar o texto. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por isso vos digo, pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Não está tudo o contrário do que você está falando, não? A gente vai perceber, e a gente vai ler daqui a pouquinho, por enquanto, não faz spoiler não, irmão. Não pula para o versículo próximo, não. Espera um pouquinho. A pergunta é, o que é que a gente vai receber quando pedir? O que é que a gente vai achar quando buscar? E qual é a porta que vai se abrir quando a gente bater? Porque até agora, com a nossa visão religiosa, a gente tem a ideia que a gente pede A e recebe A. Mas segundo o texto, a gente vai perceber que a gente pede A e recebe a vontade de Deus. É isso que a gente vai encontrar se a gente pedir. Eu queria ouvir um amém disso. É verdade. Vou só salientar. O que nós queremos é a plena e perfeita vontade de Deus. Não é isso? Você não quer a vontade de Deus, independente das coisas que você tem pedido? Eu muito estou interessado em alguma coisa, você sabe qual. Contudo, se isso não expressar a vontade de Deus, estou agradecendo a Ele pelo fato de Ele não me dar.
Aleluia. Irmãos, existem coisas que eu oro, que eu tenho dificuldade de verbalizar em oração, só eu e Deus. Mas é isso que Deus quer que eu faça, que eu ore exatamente sobre isso. Exatamente dos seus monstros mais escondidos, são esses que o Senhor Jesus quer tratar com você. Se o seu desejo é de morrer, diga isso para Ele. Se o seu desejo são de relações sexuais ilícitas, diga isso para Ele. Se o seu desejo é conquistar o mundo, como o Pink e o Cérebro, conquistar o mundo... Desculpa, é um desenho. Se o seu desejo é esse, por mais idiota que seja, é isso que Deus quer te ouvir falar. Quer te ver falar. Você está dizendo que então o que Deus quer é totalmente o coração aberto, sinceridade, totalmente despido diante dele. Exatamente. Porque tem coisas que a gente tem que passar na nossa oração rápida, vai que ele fixe naquilo, fica complicado para nós. Você realmente acha que as minhas, Lucas, as minhas orações mais sinceras são as orações aqui do púlpito? Que eu oro para começar a pregar. Você realmente acha isso? Aqui eu tenho que fazer bonito, irmão. Eu tenho que falar o português correto. Aqui eu tenho que falar um negócio que, nossa, eu tenho que ser genial na oração aqui. Mas lá no meu banheiro, porta trancada, chuveiro ligado. Para ninguém ouvir nada. Para ninguém ouvir nada. Em pensamento, ainda abaixado, escondido. De joelho, lá no meu banheiro de joelho. Lá é a oração que Deus vê, o meu quarto secreto lá. E é esse lugar que você deve dizer todos os seus monstros ao Senhor, porque Ele sabe. Deus transforma, passa uma mulher na rua, se esse for a sua dificuldade. Pode ser que seja um homem, passa na frente. E aí, você pensou aquilo. Aí você vai orar e fala assim, Deus, o Senhor sabe que os meus olhos são maus. Que falsidade, cara. Rasga o verbo, fala, Deus, você viu que eu queria fazer isso. Você estava na minha cabeça quando eu estava pensando, Deus. E aí, nesse processo é que o Senhor vai transformando o seu coração. É essa honestidade que Ele já tem. Não adianta falsificar, porque Ele sabe. E aí você vai pedir a Ele, no começo da conversa nossa, aí você vai pedir a Ele que Ele te socorra nessa sua aflição, e aí sim você vai ter vitória. Diga amém. Aleluia. Versículo. Você não disse amém? Eu não disse amém. Não prestou atenção também, caramba. E aí o dia dos pais hoje, versículo 11, dia dos pais. Qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Espera aí. Quem é o pai em sã consciência que o filho pedindo alguma coisa relevante, útil e boa, vai receber alguma coisa má para ele? Qual é o pai? Então, Jesus está contando uma parábola baseada em tudo isso que a gente está dizendo. E aí ele continua, versículo 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. E aí o versículo 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você está entendendo, irmãos, que a única forma pela qual você conseguiu, você foi salvo, foi quando o Espírito Santo de Deus entrou no seu coração e transformou seu coração. Só que o Espírito Santo não é só a porta de entrada. O Espírito Santo é aquele que caminha com você durante toda a sua jornada no Evangelho aqui na terra. Significa que, se nós formos cheios do Espírito Santo, e esse é o pedido legítimo que nós devemos fazer, se nós formos cheios do Espírito Santo, a nossa oração será absolutamente coerente com o Evangelho, com o plano de Deus para as nossas vidas, e essa oração será ouvida. Digam aleluia, irmão. Um texto, eu comecei, é certeiro isso. Toda a pregação ela tem que trazer questões práticas para a minha vida, porque o discurso, você pode achar bonito, falaram bem ou não falaram bem, mas se você de prático, o que isso me trouxe? Veja bem, você hoje ouviu aqui, de todo esse tempo que aqui nós tivemos, que você deve rasgar o seu coração com Ele. E tomando cuidado para que ninguém ouça o que você está falando com Ele, ou pensando, porque é nessa sinceridade que você caminhando com Ele, Ele vai te socorrer em tempos oportunos. Você está, de fato, Deus começou em você a boa obra e você está sendo aperfeiçoado, justificado. E eu falei aqui um tempo atrás, eu disse assim para vocês, Deus sabe, Deus livra, o que eu disse, você se lembra, Lucas?
Não. Deus livra da tentação o justo. Presta atenção. O que você tem que fazer é rasgar o seu coração. Isso é uma atitude, Rosana, uma atitude do justo. É uma atitude daquele que crê. Uma atitude daquele que Deus começou a boa obra. Então ele diz assim lá, 2 Pedro... Cadê você? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, não precisa abrir, ouça. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você não ouviu. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Se você não recebeu a casa que você quis, se você não tem o carro que você sonhou, se você não viajou a viagem que você sonhou, o importante é de que a obra de Deus na sua vida está sendo feita de tal modo que você está se distanciando do mundo, e diz aqui o justo. E você ter convicções de que de todas as ofertas do diabo, a sua oração sempre é o seguinte: eu não quero transgredir e envergonhar o meu Pai. Ouça isto, ouça isto. Eu não quero dar oportunidade para que o diabo me acuse diante de Deus, e ele possa, de alguma maneira, por minha causa, não ser engrandecido, mas ser, em certo sentido, até envergonhado pelo filho que eu sou. O que todos nós devemos fazer, preste atenção, você igreja, nós devemos buscar ao Senhor para que Ele viva a sua vida em nós, para que quando da hora das ofertas que não nos convém, nós tenhamos poder para rechaçar aquilo que por vergonha se oculta. O que Deus quer fazer em nós, Lucas, o que Deus quer fazer em você, Lucas, é que você seja um homem idôneo, um homem sério, um homem que com a sua vida Deus seja exaltado. Viste o meu servo Lucas? Ele falou disso de quem? De Jó. Viste o meu servo André? Viste o meu servo Temer? Olha que honra, olha que satisfação. Deus falando do seu filho. Viste o meu filho Eduardo? Você viu o meu filho Eduardo? Deus falando com o diabo lá na história de Jó. E o que Deus quer fazer de você é que você viva esta vida que Ele tem projetado para você, e você rechaçar. Fiel é aquele que vive em nós, e por conta de que Ele vive em nós, eu posso responder as coisas segundo a vontade dEle e do agrado dEle e para o engrandecimento dEle. Meu irmão, presta atenção como questão prática, ouça isso, como questão prática da sua vida. Não é para se conformar com as mesmices que você viveu a vida toda. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus, Ele quer livrar da tentação o justo. O que Deus quer fazer na sua vida, e digo para você, segundo a palavra, que esta é a sua vontade. Ele quer te livrar, capacitar, para você ser vencedor nas tentações. Eu quero ouvir um amém. Olha, presta atenção, muito mais, eu comecei também dizendo aqui, muito mais do que termos aqui uma igreja grande, muito mais do que isso, é ter irmãos e irmãs comprometidos com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Deus quer, através da sua vida, esbofetear com as suas mãos o diabo, aquele que é o inimigo seu. O que você tem que fazer, irmão, presta atenção, você tem que ir a Ele. Você tem que ser fortalecido no homem interior. Eles entendem quando eu digo fortalecido no homem interior? Leia para mim aí, Efésios capítulo 3, é o último versículo. Efésios capítulo 3, versículo, acho que 15 e 16. Lê. O que Deus quer fazer é isto na sua vida e na minha vida. Você precisa, e eu devo ser pessoas diferentes do mundo. Não conformados ao mundo, que não vos conformeis com o mundo, mas que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Meu irmão, jovenzinho daqui, eu sei, Lucas, eu estou muito longe dessa fase de jovem,
Mas parece que os jovens de hoje são muito mais complicados que os jovens da minha época. Uma dificuldade absurda. Hoje o mundo pode tudo, permite tudo, tudo é normal. Parece que Deus, pelo tempo que passou, Ele começou a aceitar o jogo do mundo. Deus não muda. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, será o mesmo Deus eternamente. O que importa, preste atenção você, meu irmão, o que importa é que no meio de uma geração corrupta e pervertida, você resplandeça como luzeiro, como luz, como diz a palavra lá em Filipenses, luzeiros espalhados pelo mundo. O mundo inteiro está em trevas, mas você é luz, e por conta da sua luz, você ilumina, você esclarece o seu entorno. O que Deus quer para você, irmão, é que você não aceite essas mesmas coisas. Você sabe o que eu estou falando para você. Eu não sei. Eu sei das minhas dificuldades. Deus sabe das suas e você sabe das suas. O que não é lícito, o que não é agradável, é que durante o tempo que resta da sua vida, você vive essa vida nessa mesmice, sempre sendo vencido por aquele que tem usado da sua vida de uma maneira tal que tem enegrecido e tem denegrido aquilo que é de Deus. Leia Efésios. Lucas. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Pare, antes de parar, o seguinte, repete esse versículo, esta é a mensagem. Para que você clamando ao Senhor, irmãos, presta atenção, irmãos, a única forma de você vencer as tentações, a única forma de você fazer orações coerentes, é tendo o Espírito Santo de Deus em você. Sozinho você não consegue. Eles não ouviram, Lucas, pelo amor de Deus, com toda a força da sua vida, passa pro cara lá, rapaz. O que Jesus nos ensina é que você não vai conseguir vencer as tentações e ser salvo, inclusive, sozinho. É necessário uma ação do Espírito Santo de Deus em você. Toda a sua energia das orações serão convertidas para que o Espírito Santo preencha o espaço que está cheio de você aí dentro. Se o Espírito Santo tomar o seu lugar no seu coração, aí você vai conseguir não pecar, aí você vai conseguir fazer orações coerentes. E o texto fala, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo se a gente clamar por Ele. Aleluia. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, é clamar pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai ler o texto, versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória, Deus nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, ou E maiúsculo, Espírito Santo de Deus, lá no homem interior, lá dentro. 17. E olha o 17, Eduardo, olha o 17, Eduardo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundamentados em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos o reino de Deus. Volte no 17. Olha o 17, diga lá. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Repita. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Mais uma vez. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, e aí vai. O segredo da minha e da sua vitória é ser fortalecido no homem interior pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a oração que você deva fazer, o cabeção. E sabe por que a gente tem que fazer? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre. Amém, irmãos? Essa é a oração. Não é mudar de casa, mudar de carro, mudar... Não é. É isso que interessa e que permanece para sempre. Você deve orar por casa e carro se essa for a sua oração estúpida. Amém? Ore por isso. Mas um dia o Senhor vai converter os nossos pedidos e as nossas orações. Irmão, eu queria fazer isso com você agora. Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar por isso. Primeiro, rasgue seu coração com Jesus. Diga a verdade para Ele do que você pensa, para que Ele invada o seu coração com o Espírito Santo de Deus. Ele mesmo invada e entre no seu coração. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, nesse momento de reflexão. Primeiro te agradecemos pela sua palavra. Depois te agradecemos porque a sua palavra diz que nós temos liberdade para orar tudo que está no nosso coração, por mais bobo e estúpido que seja.
E porque a sua palavra diz e garante que nas nossas estupidezes, eu não sei como é que diz isso, nas nossas loucuras, o Senhor não vai nos ouvir, o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor projetou para a gente antes da fundação do mundo. Te agradecemos, Pai, porque essa liberdade de dizer o que a gente quer, ainda que seja estúpido, essa liberdade, quando o Senhor vê essa honestidade em nós, o Senhor nos enche com o Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós faz com que a gente transforme, mude o nosso caráter. O Espírito Santo em nós muda o nosso caráter e a gente começa a orar de forma mais coerente. O Espírito Santo em nós faz com que a gente não peque mais, inclusive, Pai. E nós aqui estamos orando porque tem um monte de pecado que a gente gosta de praticar ainda, Pai. E está vindo na nossa cabeça agora o pecado que a gente gosta de praticar. E o Senhor já sabe que a gente gosta, mas o Senhor quer que a gente fale isso para você aqui em pensamento mesmo. O Senhor sabe o quanto a gente queria não querer, mas a gente quer. E porque a gente quer, a gente está aqui para dizer para o Senhor que a gente quer mesmo, como o Senhor já sabe. E pedimos para que o Senhor responda a nossa oração e nos enche com o Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo vai fazer com que a gente pare de gostar daquilo que não te agrada, Pai. Teu Espírito Santo em nós vai fazer com que a gente tenha convicção da salvação, vai fazer com que a gente perdoe aquelas pessoas que nos ofenderam. Todas aquelas questões espirituais que nós temos ouvido, nós precisamos do Teu Espírito Santo. E nós clamamos aqui e pedimos, Pai, o que nós estamos realmente pedindo é que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. De forma muito à vontade de pedir isso, Pai, para que o Teu Espírito Santo entre na nossa vida e transforme a nossa vida. E derrame sobre nós os Seus dons, inclusive, Pai, para a edificação da Tua igreja. E que o fruto do Espírito seja manifesto em nós, Pai. E que a transformação da nossa vida seja para a Sua glória, Pai. Nós aqui com toda liberdade te pedindo isso, Pai. E crendo que nós receberemos uma porção maior do Teu Espírito nessa noite, porque a Tua palavra diz isso. Nós suplicamos por isso. Que o Senhor nos dê um pouco mais do Teu Espírito nessa noite, Pai. Faça isso, Pai. Faça isso, nos transforme para a Sua glória, em nome de Jesus. E de um jeito sobrenatural, irmão, você receba o Espírito Santo no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.